Você está pronto para ouvir, queridos? Amém? Você quer ouvir? Amém? Ah, pastor, eu não queria ouvir a sua voz de taquara rachada, não. Eu queria ouvir a voz de Deus, que é suave, o Espírito Santo, mas Ele vai transformar a minha voz, vai chegar no seu ouvido aí, ungida pelo Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa, a coisa mais difícil hoje em dia, nesse presente instante, é fazer as pessoas te ouvir. É fazer as pessoas te ouvir. Estou falando verdade ou mentira? Verdade. As pessoas não estão mais prontas para ouvir, como antigamente. As pessoas sentavam no terraço de casa e iam o quê? Conversar. Sentava na sarjeta, na calçada, ou punha a cadeira na calçada, como no interior a gente fazia, e ia conversar. Não, irmão Devaneiro, irmã Luzia, não era assim? Era assim. Ou então estava na rede, debaixo da árvore e conversando. Hoje as pessoas têm dificuldade em conversar. Por quê? Está lá com o celular na mão, né? E está difícil. Está difícil de fazer as pessoas ouvir. Elas estão conectadas, não é assim? Elas estão conectadas, então, para ouvir, elas desaprenderam a ouvir. Vocês sabem que para falar, tem muitas pessoas que têm muita dificuldade para falar, como eu não fiz uma faculdade que devia ter feito, para falar. Faculdade de comunicação. Sabe, você passa por um fonoaudiólogo para você expressar melhor as suas palavras, né, o som da sua voz, para as pessoas receberem a sua voz melhor, para você se comunicar mais. Existe faculdade para você falar. Ninguém faz uma faculdade de jornalismo e vai ser um radialista e não souber falar. Ele fala. E hoje em dia, quem fala, se comunica, se expressa melhor, ele tem melhor chance do que uma pessoa que não sabe se expressar, não sabe falar, é caladão, eu prefiro ficar na minha. Existe faculdade para isso, mas não existe faculdade para você ouvir. Não tem, hoje aqui na nossa lição de hoje é a seguinte, para você ouvir, não tem. Não tem. Então, eu peço a sua atenção para você ouvir a voz de Deus hoje. Porque nas entrelinhas, de repente, você vai ser instruído, instrumentalizado, você vai ser curado, de repente, algumas feridas que estão lá no teu coração, por algo que Deus transmitiu hoje, através da minha voz. Então, é muito importante nós aprendermos a ouvir. Nós temos pedido para os nossos filhos, quando chegam em casa, sentou à mesa, né, porque a mesa é o melhor lugar da comunicação, né, e na cozinha, né, todo mundo lá vai para a cozinha. Moramos em um apartamento, mas a nossa cozinha não é tão pequena assim. Então, se junta todo mundo lá, mas, por favor, desliga o celular. Deixa o celular, né, do lado. Nós temos aqui muitos irmãos que hoje têm a Bíblia no celular. É interessante, mas eu já tenho um propósito de trazer os versículos aqui e pôr aqui para não precisar pegar o celular na mão. Porque já teve casos aqui de pessoas estar trocando mensagem na hora do culto. É necessário? Talvez, sim. Não quero criticar. Mas, queridos, o momento do culto é um momento de adoração, um momento de estar conectado com os céus, com o altar, e de repente vai cair uma brasa aí na tua cabeça e você nem percebeu. Então, nós vamos estar muito atentos. Sabe, queridos, eu creio que nós estamos no tempo da verdade. Por que eu estou falando que meu filho, aconteceu isso, minha nora, se separaram? Nós temos que ser verdadeiros. Não dá para ser um cristão não verdadeiro, não transparente. Deixa eu te contar uma história. Aqui que Jesus, ele estava indo com os discípulos. E, de repente, Jesus viu uma figueira bonita.
cheia de folhas. Diz o texto lá em Mateus, que ela estava cheia de folhas, viçosa, enquanto as demais não. Mas tinha uma figueira com muita folha, muito bonita, mas espera aí, Jesus falou, tem folha, tem fruto. No inverno caem as folhas, como agora estão passando, depois vem o tempo de dar o fruto. Jesus, espera aí, vamos lá, vamos nessa figueira. Jesus foi procurar fruto. Ele encontrou fruto? Não. Ele encontrou o quê? Folhas. Folhas tinha, mas fruto não. E Jesus amaldiçoou aquela figueira, reprovou aquela figueira. Sabe por quê? Ela estava demonstrando que era alguma coisa. Estava querendo dizer, ó, eu sou crente, ó. Eu sou crente, está vendo aqui o meu terno aqui, ó, que bonito. Olha o meu cabelo, que bonito. Olha o meu sapato, olha como eu canto. E, na verdade, não tem fruto nenhum. É só aparência. E Jesus amaldiçoou aquela figueira. Nós, quando só somos aparência, não somos verdadeiros, não expressamos a verdade que está contida em nós, porque em nós tem que estar contido Jesus, Ele é a verdade. Tem que estar. Nós somos reprovados. E às vezes nós lamentamos, mas eu vou tanto, todo domingo eu estou na igreja, todo domingo eu faço isso, todo não sei o quê. Queridos, aparência desagrada ao Senhor. Nós temos que ser verdadeiro. Ser verdadeiro. Senhor, eu estou no deserto, eu estou na sequidão, as folhas caíram, e você vai buscar misericórdia, vai buscar o Espírito Santo, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, a água, e chega a água, chega o Espírito Santo, e aí começa a renovar, começa a trazer a seiva, começa a fortalecer. Daqui a pouco vem as folhas, vem as flores e vem o fruto. E vem o fruto. Sabe, queridos, hoje é um culto de Santa Ceia. Nós temos ali o pão e o vinho, a carne e o sangue. Lá em João, capítulo 6, versículo 23, eu quero citar para vocês. Está dizendo assim, aquele que não comer da minha carne, presta atenção, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, disse Jesus, não tem vida em si mesmo. Deixa eu repetir para você. Aquele que não comer da minha carne ou beber do meu sangue, não tem vida dentro dele mesmo. Não tem vida. Então Jesus chama a atenção aqui desse ato tão importante. Do pão, da carne, do vinho, do sangue, para termos vida em Cristo Jesus. Viver uma vida de cristão na superficialidade vai viver uma vida de fracasso, de derrota, porque está se esquecendo de alguma coisa. Lembrando, e Mateus ele transcreve bem isso, que lá na cruz do Calvário, Jesus, depois de exercer seu ministério, ele sabia que ele tinha que cumprir o sacrifício da cruz. E chegou um momento que ele foi julgado, condenado, e foi levado ali à cruz do Calvário. Ele foi levantado ali na cruz. E chegou um momento que seu corpo não aguentou mais. E ele desfaleceu. Quando ele estava para desfalecer, ele disse, está tudo consumado. Está tudo
pronto. Está tudo realizado. Sabe, queridos, você não precisa fazer nada. Jesus já consumou tudo lá na cruz do Calvário. Não é o teu sacrifício que Ele quer. Não, não é. Não é o teu sacrifício, tem que entender isso. Não é sacrifício, é obediência. É a obediência que Ele quer. E lá na cruz do Calvário, Jesus já agonizando, dizendo: Pai, está tudo consumado. Tomba a sua cabeça e morre. Do lado dele tinha mais 2, que eram malfeitores, mas era o domingo. E eles teriam que então enterrar as pessoas mortas. E para certificar que realmente elas estavam mortas, o que eles faziam lá? Quebravam as pernas. E foi de um dos malfeitores que estava do lado de Jesus, quebrou a perna. Foi do outro lado e quebrou a perna. Mas quando olharam para Jesus, viram que ele estava morto já. Não lhe quebraram as pernas, porque a palavra de Deus diz que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. E a palavra de Deus tinha que ser cumprida na totalidade. Mas um dos soldados, ele tinha uma lança, uma espada, e ele chega embaixo do corpo de Jesus e espeta Jesus. Ele abre um rombo, um buraco. E sabe que sai dali, daquele buraco aberto por aquela espada, sai água e sangue. Água e sangue. O que significa isso? O sangue estava falando o quê? Da humanidade de Jesus. A água estava falando da divindade de Jesus. Ele era divino e ele era humano. Ali na cruz do Calvário, ele estava provando o que ele já havia dito todo o seu tempo de vida aqui nessa terra. Junto com os discípulos, junto com os fariseus, saduceus, com os príncipes, com os sacerdotes, com autoridades, com pessoas simples, no seu ministério, na sua palavra, sempre demonstrando que ele era filho de Deus, mas ele também era filho do homem. E muitas vezes nós encontramos essa expressão, filho do homem, Jesus Cristo. Então, as duas naturezas, a natureza divina na água, a natureza humana no sangue. Por isso que nós participamos aqui. Nós fazemos esta memória. E o apóstolo João, em uma das suas epístolas, ele traz uma expressão muito importante. Ele fala assim, este, no capítulo 5, versículo 6, este é aquele que veio por água e sangue. Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo. Não só por sangue, mas também por água. Mas também por água. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é verdade. Queridos, nós temos que atentar, porque muitas vezes nós falamos da água, e às vezes não nos traz o entendimento disso tudo. Esse versículo, esse é aquele que veio por água e sangue, que é Jesus Cristo, pelo menos ensina e nos afirma que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Diga comigo, 100% Deus? Ah, não, vocês não jantaram ainda. Vou dar esse desconto. 100% Deus e 100% homem. Essa era a natureza de Jesus. Ele veio da água, portanto, ele é divino. Ele veio do sangue, por isso, humano. E ele faz a distinção não só de água, não só divino, e não só de sangue humano.
Por isso que lá na cruz não saiu alguma coisa assim parecido com. Não, Deus, querido, quando Ele faz algo na nossa vida, Ele faz e não deixa dúvida. Se Ele cura, Ele cura. Se restaura, restaura. Se converte, converte. Não, está meio convertido. Deus não faz isso. Deus, Ele não deixa dúvida. Então, quando saiu sangue, dava para ver sangue. Saiu água, dava para ver água. Não era um sangue aguado. Tem sangue aguado, Ariane? A Ariane conhece bem sangue. É? Sangue aguado. Às vezes eu vou tomar um café lá com minha esposa, faz muita água, ela está aguado. Mas geralmente ela faz um café forte. Né? Um café forte. Então, né? Mas quando está com muita água, café aguado, leite aguado, e assim por diante. Não. O que deixou bem claro ali que a ação divina que estava sobre Deus, Jesus, a ação humana que estava sobre ele também, era algo tão claro na vida dele, que quando aquele soldado furou o seu lado e saiu todo o sangue, e saiu toda a água, esvaíram, portanto, a sua vida. E essa espada que o soldado usou, ela já estava tipificada já lá no Éden. Lá no Éden, quando Adão pecou, lá no Éden, lá no começo, lá em Gênesis, vocês podem ler, não sei se é o versículo 18, 20, por aí, que Deus precisou tirar Adão do Éden. Depois do seu pecado, Ele tirou. E colocou ali o quê? Cercando o Éden, 2 querubins. E diz o texto que tinha uma espada inflamada, flamejante. Não estava dizendo que os querubins estavam com a espada. Cada um tem a sua espada. Não, tinha uma espada. Ela, por si só, ela fazia o trabalho de alguém que tentasse entrar no Éden. Sabe o que ia acontecer? Ia morrer, por causa da espada. Essa espada, já ali no Éden, Deus já estava falando, olha, eu tenho uma solução para o problema que Adão criou. Não criou um problema quando Adão e Eva pecaram? Eu já tenho um plano de redenção para vocês, para a humanidade. Saiba, querido, por tudo que você possa estar passando, por todos os problemas que você pode estar vivendo hoje, Deus já tem um plano de solução. Você pode dizer aleluia? Glória a Deus. Deus já tem a solução para você, querido. E aí, aquela espada, ela já tinha uma função no plano de redenção da humanidade. Tanto é que Simeão, alguém que falou esses dias sobre Simeão, o sacerdote que estava lá no templo, e quando nasceu o menino Jesus, e passou um tempo, Maria e José trouxe-o para o templo para ser apresentado, para ser consagrado. Nós fazemos isso também, né? Até hoje. E levaram o menino Jesus para ser apresentado. E Simeão, ele tinha uma promessa de ver o Messias, que ele ia ver o Messias antes dele morrer. E ele já era velho. E ele, passado de dias, e o tempo estava se passando, mas ele, confiante naquela promessa, eu vou ver ainda o Messias. E quando trouxeram o menino Jesus, que ele toma em seus braços, ele pôde reconhecer ali. A ele foi revelado, esse é o Messias. Ele falou, agora posso morrer em paz, Senhor, porque meus olhos já viram a tua salvação. Aleluia. Mas Simeão, ele diz uma coisa, olha, mas a espada vai transpassar
a sua alma. Ele já estava falando da espada lá na cruz. A espada que ia trazer água, que ia trazer vida para nós, para a nossa redenção. E interessante que João, ele escrevendo aqui as palavras de Jesus, ó, aquele que não comer da minha carne, ou não beber, e não beber do meu sangue, não é se transformar em canibal, nem vampiro, né? Nós tínhamos um pastor lá que falava, que os discípulos ficavam trocando ideia, como é que nós vamos tomar o sangue de Jesus? Será que é de canudinho? Mas do que ele falava? Ele estava falando do sangue divino, que está lá em João capítulo 7, versículo 39, que a água é o meu espírito. Estava se revelando o seu espírito sobre nós. E no capítulo 4, nós estamos falando do capítulo 6 de João, mas se nós voltarmos um pouquinho, João, ele faz questão de transcrever uma cena do Senhor Jesus. A coisa mais gostosa que a gente tem é de falar de Jesus, né? Como é apaixonante falar de Jesus. E contam que Jesus, ele estava ali aguardando seus discípulos que tinham ido comprar alimento. E ali perto do poço de Jacó, chega uma mulher, e ele reconhece pelos traços que era uma mulher que morava em Samaria, que era uma samaritana, então não era uma judia de puro sangue, né? Samaritanos é uma mistura, né? E ele começa a traçar um diálogo com aquela mulher, que veio naquele poço buscar água. Ele pede água, e eles fazem um diálogo ali, mas tu pedes água para mim, eu sou uma mulher samaritana, os judeus não... E aí eles começam a conversar, e Jesus fala, ó, mulher, para encurtar a nossa conversa, se eu te der água, você nunca mais vai ter sede. Mas que água é essa? Que água é essa que Jesus estava se referindo para aquela mulher? Muito se prega sobre isso. Olha, se você tomar dessa água, disse ele, olha, rios de água viva vão jorrar para a vida eterna, ou seja, eternamente. Estava dizendo de uma vida abundante. Aquela mulher não estava entendendo nada, foi buscar os seus amigos, seus irmãos, seus parentes, olha, vem cá, corre aqui, que eu encontrei uma pessoa que deve ser um profeta, que deve ser o Messias, que deve ser alguém diferenciado. Por quê? Porque ele tem algo para nos dar que nós não temos. Aquela mulher, ela estava sedenta, não da água que pudesse matar a sua sede física. Ela tinha uma necessidade de ser curada na alma. Ela tinha necessidade de ser curada no seu interior. Ela tinha uma necessidade de ser curada no seu relacionamento com Deus. Ela tinha a necessidade da cura de um relacionamento com a sociedade. Ela queria ter uma mudança de vida. Ela precisava de algo mais forte na sua vida. Ela entendeu que aquele homem tinha algo que podia suprir todas as suas necessidades. E aí, Jesus começa, então, a ministrar uma água que ele ainda oferecer lá na frente. Nós estamos no capítulo 4, lá no capítulo 17, lá para frente. Queridos, não sei se você está entendendo. A Bíblia Sagrada é um livro de alianças. Diga comigo, alianças. Alianças. Nosso Deus é um Deus de aliança. Ele sempre fez aliança com o homem lá no jardim do Éden e vem fazendo essa aliança até hoje. Até hoje, vem fazendo exatamente isso.
Mas só que quando Deus fez aliança com Adão lá no Éden, ele fez uma aliança de sangue. Digam comigo, aliança de sangue. Ah, não, está muito fraco, vocês não entenderam. Porque todas as alianças de Deus eram aliança de sangue. Então, vou dizer bem forte, aliança de sangue. Eram sempre alianças de sangue. E lá no Éden, vocês conhecem bem, amém? Deus foi lá, sacrificou um animal, e aquele sangue lá seria já a redenção minha, tua. Já estava representada ali. Ele fez uma aliança, e pegou e tirou a pele daquele animal, e cobriu Adão e Eva. Sabe, queridos, por mais pecadores que nós possamos ser, Deus ele vai estar sempre nos cobrindo, sempre nos protegendo, sempre nos guardando, sempre nos abençoando. Deus tem feito coisas na sua vida, meu irmão, que você ainda não percebeu que Ele fez. Ele já te abençoou, coisas que você está procurando e Ele já fez e você não percebeu ainda. Deus já te protegeu da morte, já te protegeu do assalto, de tantas coisas ruins, e você não percebeu. Aleluia. Mas todas as alianças eram alianças de sangue. Quando nós erguemos ali aquela taça, ali em 1 Coríntios capítulo 11, lá no versículo 25, está dizendo, ó, esse cálice é o cálice da nova aliança. Todas as alianças foram de sangue. E tem duas palavras hebraicas para determinar e expressar o termo aliança. O nosso português aqui, às vezes, ele é um pouco pobre para expressar, e o hebraico, então, ele é mais rico. Então, tinha duas palavras para expressar a aliança, brit e diatique. Brit e diatique. Diatique era o derramamento de sangue e responsabilidade de ambas as partes envolvidas. Nós estamos dizendo de aliança, aliança de sangue. Aliança você não faz com você mesmo. Eu vou fazer aliança comigo, porque eu confio em mim mesmo. Caramba, eu me acho um cara tão legal, eu sou tão bacana, eu sou tão honesto, tão trabalhador, eu sou tão temente a Deus que você sabe, vou fazer uma aliança comigo. Não existe isso, né? Você faz uma aliança com uma outra pessoa. Por exemplo, nós usamos a aliança de matrimônio com uma outra pessoa, né? Com a minha esposa. Nós temos uma aliança no matrimônio. Então, sempre uma aliança era uma pessoa ou mais pessoas, um grupo de pessoas. No brit, se derramava o sangue, é derramado o sangue para ambas as partes estar envolvidas, duas pessoas. E o diatique tem o derramamento de sangue, mas só uma parte é responsável por tudo. Israel, povo judeu, para nós, é um exemplo. E eles têm algumas tradições que nos servem como exemplo. E eles, principalmente mais na antiguidade, antes de Jesus, eles já tinham esse costume de fazer aliança entre eles. Um homem com outro homem queriam firmar, por exemplo, uma amizade. Faziam uma aliança, um pacto. E esse pacto sempre é um pacto de sangue. Pacto de sangue. Por exemplo, firmar uma amizade, né? Um pacto. Um envolvimento comercial, financeiro. Alguém que, por exemplo, ele podia ser muito rico e queria adotar, por exemplo, uma pessoa que ele conhecia, que ele tinha amizade, que era muito pobre, prezava muito, os dois se conheciam, tinham um bom relacionamento. E aquele rico, ele podia fazer um pacto com aquela pessoa. Ó, vem, nós vamos fazer um pacto de sangue entre nós. Existiam
Vários tipos de... Aquele pobre podia oferecer para o rico alguma coisa? Em termos de dinheiro, talvez não. Pode ser uma amizade, companhia, que é muito importante. Você ter um amigo, você ter um companheiro com quem você possa estar junto, dialogar. Então, nessa tradição, eles faziam esse pacto. E eles tinham uma cerimônia para isso. Eles tinham alguns passos para realizar esse pacto, ou Brit ou de Atit. E quais seriam esses passos? Primeiro, teria que haver derramamento de sangue. Então, como era pacto de sangue, lógico. Né? Então, pegavam um animal, imolavam o animal, e aquele sangue era derramado. Primeira coisa que eles faziam. Tinha que ser derramado sangue, para que aquele pacto valesse. Aquele pacto entre aqueles dois amigos, eles pegavam aquele animal, que foi morto, derramou-se o sangue, eles cortavam ao meio, colocavam ali, meio para um e meio para o outro. Fazia parte do pacto. E eles pegavam, então, e começavam a andar em cima daquele sangue e declarar. Eles declaravam, os dois declaravam, tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. E tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Entenderam? Tudo que é meu é teu. Tudo que é teu é meu. Isso valia lá. Eu acho que não ia valer muito aqui no Brasil, né? Aqui eu acho que eles iam falar assim, tudo que é meu, e tudo que é teu, é teu. Né? Mas está quebrado isso em nome de Jesus. Nós queremos uma nação, um país de pessoas honestas, de pessoas comprometidas com a verdade, em nome de Jesus. Tudo aquilo que o diabo tem plantado nas pessoas de serem desonestas, nós quebramos essa maldição em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai surgir gerações de pessoas de caráter, de pessoas de confiança, que você pode depositar total confiança, porque são pessoas de caráter, pessoas fiéis. Aleluia. E eles faziam isso. Então, tudo o que era de um, era do outro. E tudo o que era do outro, se tornava do um também. Eles tinham uma sociedade em comum. Para celebrar esse pacto, eles faziam também uma refeição. Eles pegavam aquele animal e iam agora fazer uma festa ali, uma refeição. Sentavam, comiam. A coisa mais gostosa é comer, né? Para quem pode comer bastante, então, come bastante. Quem está no regime, né? Minha avó fala rejume. Quem está no rejume, come pouquinho. Né? Então, mas é gostoso. Você está na mesa, comendo. Aquele era um dos passos para celebrar o pacto. Tinha mais também. Eles pegavam e cortavam o pulso ou o braço. Cortavam para quê? Para formar uma cicatriz. Para aquela cicatriz não se perder, o que eles faziam? Eles passavam cinza naquele ferimento profundo para que ficasse realmente marcado para sempre naquele pacto. Fazia parte disso aí. Eu tenho aqui na minha mão, quando eu tinha aqui, sei lá, uns 5, 6 anos, cortei aqui, né, brincando na terra, e tinha um caco de vidro lá, e eu cortei. Foi tão profundo, que até hoje eu tenho essa marca. E eu nunca me esqueço, eu era pequenininho, eu nunca me esqueço disso, porque, olha, meu pai levou para a farmácia para dar os pontos, aqueles pontos de ferrinho, assim, ó, não é do teu tempo, não, Ariane. Eram umas garrinhas assim, ó, que apertavam, mas doía tanto, gente. Eu me lembro, ó, era pequenininho, mas eu me lembro que o farmacêutico chamava tunico. Tunico, né?
E eu me lembro que no colo do meu pai eu gritava, mas gritava muito mesmo. Mas eu não mexia a mão, porque se eu mexesse, mais doía. Então, cicatriz, todas as vezes, isso eu não esqueci. Porque eu com 10 anos eu vi a cicatriz, com 15 anos, com 20 anos, com 30 anos e com 40 anos. Para por aí. Estou vendo a cicatriz ainda. Eles faziam essa marca. Para quê? Para que ele via que eu tenho um pacto com o meu amigo. Eu não esquecia. Eles tinham que cumprir o pacto. Sabe o que eles faziam também? Plantavam uma árvore. Eles plantavam uma árvore. Para quê? Para recordar. Passar por aquela árvore, a árvore você cresce, você planta, ela cresce, né? E dura, vive muitos anos. Se não for alguém lá cortar, não for fazer nada, a árvore fica ali como quê? Como testemunha, ou para ficar para a eternidade. Então, enquanto eles vivessem, eles tinham aquela árvore, eles não esqueciam, eles faziam vários passos que era exatamente para não esquecer. Exatamente do que? Da aliança feita. Sabe o que eles faziam também? Eles trocavam o nome. Trocavam o nome. Por exemplo, o Régito e o Tiago. Iam fazer um pacto, né? Eles trocavam o nome. Por exemplo, o Régito passava a chamar Tiago Régiton. E o Tiago começava a chamar Régiton Tiago. E assim por diante. Hoje a gente se faz aqui, né? Quando se casa, nós fazemos uma aliança. E a esposa recebe o nome do homem, né? Nós somos machistas, né? Então, nós não recebemos o nome da mulher. Mas, pelo menos, as mulheres recebem o nome dos homens, dos maridos. Faziam isso. Marca. Não esquecer. Guardar para sempre. Sabe o que eles também faziam? Eles trocavam armas. Por exemplo, eu vou fazer um pacto com o Júnior, ele tem lá umas lanças, e eu tenho aqui uns rifles, ele me dá as lanças, eu dou os rifles para ele. Por exemplo, Davi com Jonatas. Se vocês lembrarem, Jonatas pegou e deu as armas, as espadas para Davi. Porque eles se gostavam tanto, eles tinham tanta afinidade, um amava o outro, que Jonatas foi lá e deu as espadas para Davi. E Davi, que ofereceu em troca, não tinha armas, mas ele ofereceu a habilidade de guerreiro que Davi era. Então, sempre, num pacto, sempre as duas pessoas estão ganhando. Agora, vamos ver os passos da cruz, comparado com o que os homens orientais fazem. Jesus, ele obteve na cruz do Calvário uma aliança conosco. Amém? Quais foram esses passos de aliança? Primeiro, Jesus Cristo derramou sangue na cruz. Amém? Pacto. Segundo, eles cortavam um animal. Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. E eles, depois de cortar, eles não declaravam o que eu tenho é seu, o que é seu é meu. Jesus, ele falou, eu vos dou o reino. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa. Vocês conhecem? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Terceiro, os homens lá, eles faziam uma refeição. Jesus, antes de ir para a cruz, ele fez questão de cear a última Páscoa com os discípulos. Chegou, reuniu todos os 12 discípulos, inclusive Judas, que o ia trair, e foram celebrar
a última Páscoa. Lá em Jerusalém estava acontecendo uma festa. E no ápice dessa ceia de Jesus, ele levanta o cálice e fala o quê? Esta é a nova aliança. Ele estava fazendo uma aliança ali conosco, querido. Estava fazendo uma aliança com você. Está lá em Mateus 26, 28. Um quarto passo. Depois da ressurreição de Jesus Cristo, ele entra no cenáculo onde estavam os discípulos e os cumprimenta com shalom, paz seja convosco. E o que ele faz? Mostra as cicatrizes, as marcas. As marcas. O pacto tem marca, querido. Tem marca. Jesus, ele vai voltar a este mundo para reinar. Depois que a igreja subir, for para as bozas do Cordeiro, depois ele vai voltar com Jesus. Vai voltar com Jesus. E quando Jesus voltar, ele vai vir nessa posição, com as mãos abertas para baixo. Sabe por quê? Mostrando as marcas. As marcas. Marcas é autoridade. Marca fala de autoridade, querido. Por isso que você tem que ter as marcas de Cristo. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso. Nós temos as marcas de Cristo. Fala de autoridade. Só tem pacto quem tem marca. Só tem aliança quem tem marca. Jesus, ele mostrou as marcas. Para Tomé, mostrou de novo, vem cá, Tomé, você está duvidando aqui, vem apalpar aqui as marcas, os ferimentos que foi feito. Os amigos lá, eles cortavam o braço ou o pulso e faziam essa marca, porque para não esquecer. E Jesus, ele, no seu pacto de aliança conosco, ele nos trouxe a marca. E ele faz questão de ter essa marca até hoje. Ele está à destra de Deus Pai. E lá é o único que tem a marca. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Aleluia. E ele não só mostrou as marcas da mão, mas também mostrou as marcas dos pés. É a aliança que ele tem conosco. Jesus Cristo, ele foi à cruz do Calvário. Ele também foi pendurado em um tronco de uma árvore, em um madeiro. Ali ele foi exposto. Ali teve muitas testemunhas que viram Jesus morrendo, que viram Jesus sendo perfurado e dele vertendo sangue e água. Sangue e água. Sabe, queridos, a água fala do Espírito. Nós precisamos ter Espírito em nós mesmos. E nós precisamos disso. Aqui o texto fala que em água, e a água que Jesus nos oferece. Interessante que ele é o maior aproveitador de ocasião. E quando ele estava lá na festa, no último dia da festa tinha algo muito importante. E eu falei, eu acho que na última pregação que eu falei aqui, eu citei o tanque de Siloé. Estão lembrados? Tanque de Siloé? Tanque de Siloé. Que ele pegou, então, um cego, que veio, né, as pessoas estavam em volta de Jesus. Mas quem pecou? Foi ele? Foi o pai? Foi a mãe? Foi seus ancestrais? Quem que pecou para que ele nascesse cego? Aí está esse homem agora cego. Questionaram Jesus. Ele falou, olha, nem ele pecou, nem a mãe dele, nem o pai dele, ninguém pecou, mas que a obra que está feita aí vai ser manifesta. Eu preguei sobre isso. E aí o que Jesus faz?
chega até aquele homem, ele cospe, faz um lodo, põe nos olhos daquele cego e fala para ele, ó, vai até o tanque de Siloé e se lave ali. Aquele tanque de Siloé não tinha poder nenhum, as águas não eram milagrosas de forma nenhuma, não tinha nenhuma importância as águas de Siloé. As pessoas passavam ali para lavar o rosto, né? Vinham os andantes, vinham do deserto, entravam na cidade, se lavavam ou matavam a sede, tomavam água. Era um ponto que é onde se tinha água. Mas naquela praça tinha uma rocha, uma pedra. E no último dia da festa, o sacerdote ia até Siloé, até aquele tanque. A única função, fora beber, se lavar naquele tanque, era exatamente essa, de pegar uma vasilha, um vaso, um jarro de água, trazer até aquela rocha, jogar sobre ela, para quê? Simbolizar a água lá do deserto. Então, o povo judeu, eles sempre guardaram os feitos de Deus. Por isso que o salmista disse assim, que eu não me esqueço de nenhum dos seus benefícios. Muitas vezes nós esquecemos de agradecer a Deus, nós não somos gratos por aquilo que Deus já realizou na nossa vida. Sabe, queridos, e aí eles lembravam, nós temos que agradecer muito ao povo judeu, porque de todo esse tempo você pega o Pentateuco, a Torá, que foi lá, a lei, a Torá, e eles preservaram até hoje, chegou até nós. Então, é um povo que eles são, assim, dedicado. O brasileiro é mais relaxado, né? Relaxado. Às vezes, minha esposa pergunta, onde está tal coisa? Não sei, ou eu procuro as minhas coisas, onde está tal coisa? Não sei, está no armário, sei lá, aqui, ali, não sei onde está. Eles não. É um povo que eles faziam questão de fazer as coisas certas, com responsabilidade. Com responsabilidade. Eles eram verdadeiros. E aí, Jesus está ali na praça, vendo aquela cerimônia de pegar aquela água, de vir jogar. Não está escrito assim na Bíblia, mas eu imagino que foi nesse momento, só estou textualizando, eu imagino que nesse momento, Jesus foi nesse momento que ele gritou, ei, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, vem a mim e beba. Porque, como diz as Escrituras, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Rios de água viva fluirão do seu interior. Rios de água viva fluirão do seu interior. O que ele estava falando? Ele estava falando daquela água do Espírito que ia jorrar lá na cruz do Calvário. Quando aquele soldado, que parece até ser muita maldade, vem e cumpre aquilo que já estava escrito nas Escrituras. Vai lá e fura Jesus para que saísse o sangue, mas que também saísse água. A natureza divina, o Espírito Santo de Deus. Sabe, querido, nós estamos aqui hoje celebrando a morte de Jesus na cruz do Calvário, porque essa morte é que nos trouxe vida. É essa morte, quando ele jorrou água, é que pode vir sobre nós e fazermos nós vitoriosos. Quando ele oferece a sua carne, ele oferece o seu sangue, ele também oferece a sua água. A palavra de Deus está dizendo que são 3 coisas que testificam: o sangue, a água e o Espírito. Essas 3 coisas. Sabe, queridos, voltando para o povo judeu, lá na lei, quando eles iam para julgar alguém,
eles precisavam ter 2 testemunhas pelo menos, e o ideal 3. Então, num crime, numa questão mais pesada, mais interessante, tinha que ter 2 testemunhas no mínimo, o ideal 3. Jesus apresentou 3: o sangue, a água e o Espírito. Ele verteu o Espírito, querido, para que você tenha uma vida abundante em Jesus Cristo. Derrota jamais. Derrota jamais. E às vezes nós citamos: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. E às vezes está faltando a autoridade dos céus, está faltando vida abundante, está faltando o Espírito Santo de Deus, está faltando discernimento da palavra, está faltando tudo aqui. Que Senhor é esse? Que pastor é esse que está faltando tudo? Como eu disse, está à nossa disposição. A água está sendo jorrada. A água está sendo jorrada. Quem tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Ele não falou: quem tem sede, levanta a mão aí que eu vou levar um copo d'água. Quem tem sede, levanta a mão aí que eu vou levar um jarro d'água. Venha a mim e beba. Eu estou sedento desta fonte. Eu estou sedento desta água. Eu preciso desta água. Essa igreja precisa desta água. Nós só seremos levantados em autoridade na nossa família. Nós só seremos levantados em autoridade no nosso país. Nós só seremos levantados em autoridade nesta nação quando nós estivermos saciados com a água plena do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Sabe, queridos, a vida, ela passa. Às vezes a minha esposa fica lá me lembrando: e aí, tomou água hoje? Tomou? Eu não tomo água, é difícil. Ela fica me lembrando: e aí, tomou? Aí eu pego um copo d'água bem cheio, né, e começo a tomar devagarzinho. E ela falou: mas assim que você vai saciar a tua sede? Rapaz, vai lá, ô jovem, vai lá, enche o copo d'água, toma 1, 2, 3. Quando nosso corpo humano, deixamos tomar água, algumas consequências vêm para trás. Então, tem um irmão nosso, que é de uma outra igreja, mas de vez em quando ele vem aqui. Pouco tempo teve ele, e a esposa dele teve com a filha e o genro. O Joãozinho tem um tempo que não vem aqui, mas de vez em quando a gente encontra ele aí na rua. E um dia ele estava lá conversando com a esposa dele, lá na cozinha lá. E como é que é? E vai sair esse jantar aí? Não, daqui a pouco está pronto. O que você está fazendo? Estou fazendo batatinha frita. Ixi, eu gosto de batatinha frita. E daqui a pouco, pum, cai, desmaiado. A pessoa, acho que teve um infarto, vai morrer. Aquele desespero todo lá, vai para o hospital. Não, o radiador está seco. O homem não toma água. Desmaiou porque falta de água no organismo. Falta de água traz consequências para o rim, para isso, para aquilo outro, né? Até para a memória, né? Dá esquecimento lá depois. Por isso que eu estou tomando bastante água agora, viu, Tica? A partir de hoje à noite, vou tomar bastante água. O que acontece, querido? Imagine na sua vida espiritual, sem você contar com a presença do Espírito Santo. Se encha da presença de Deus, se encha do Espírito Santo de Deus, e você vai começar a sentir uma diferença na sua vida espiritual. E as coisas materiais, elas acompanham as espirituais. Esses sinais seguirão aos que crerem. Ao que creem. Não adianta você correr atrás da bênção.
lá, não sei aonde, eu vou lá na outra igreja para resolver o seu problema. Não vai resolver. A solução está em você. Você dá o teu passo de fé. Eu quero inundar nesse rio da vida. Eu quero ter Jesus, quero ter o Espírito Santo na minha vida. Aleluia.